Olá, segunda série. Eu sou a professora Clemilda Vieira. Estou vindo aqui para resolver com vocês uma lista de questõezinhas sobre isomeria óptica, tá certo? Então vamos começar. Pessoal, nessa lista de exercícios eu estou dando prioridade a os tipos de perguntas, os tipos de questionamentos que são muito comuns em questões de provas, sejam provas de vestibulares, sejam provas de sala de aula. E a gente vai trabalhar aqui esses modelos, tá certo? Eu vou ensinar para vocês as técnicas para vocês responderem determinados tipos de perguntas relacionadas ao conteúdo da isomeria óptica. Por exemplo, vamos lá para o primeiro modelo. De acordo com a estrutura representada ao lado, é possível prever que essa substância possui no máximo quantos isômeros ópticos? Ok. Quando ele está pedindo os isômeros ópticos, meninos, geralmente ele está se referindo aos isômeros ópticos ativos, ou seja, aos enantiômeros, ou enanciômeros, ou enantiomorfos, ou antípodas ópticos, porque esses termos representam a mesma coisa, né? Pares de moléculas que guardam entre si a relação para objeto-imagem, né? São pares de moléculas destrogiro e levogiro, tá certo? Muito bem. Geralmente, como eu disse, eles, quando falam em isômeros ópticos, eles estão se referindo aos isômeros ópticos ativos. Tem a mistura racêmica, mas se ele está falando, se eu falo mistura racêmica, né, como vocês sabem, é óbvio que eu não estou falando de um isômero, de um composto. Eu estou falando de uma mistura de compostos. No caso, a mistura racêmica é uma mistura equimolar dos enantiômeros, do destrógeno e do levógeno, tá certo? Vamos adiante, mais lá na frente tem uma questão sobre mistura racêmica, para esclarecer melhor. Pronto. Então, nessa pergunta, eu vou considerar que ele está me pedindo quantos isômeros ópticos ativos tem aí. Ok. Quando você tem moléculas, né, com carbonos assimétricos diferentes, olha, essa molécula, ela apresenta dois carbonos assimétricos diferentes. O que você quer dizer com carbonos assimétricos diferentes, professora? São aqueles carbonos assimétricos cujos os grupos ou átomos ligados a eles não são idênticos, não são 100% iguais. Olha, aqui, esse carbono assimétrico, um ligante dele é o NH2, tá? Aqui para baixo, o grupo amino. Aqui ele tem um CH2COOH. À direita tem uma carbonila, depois o CH2 e o quarto ligante dele é o hidrogênio que está implícito. Nesse outro carbono, você vai ter aqui para a direita um grupo éster, aqui para a esquerda CH2, C-O e todo esse restante aqui. Aqui para cima tem um grupo CH2 ligado ao C6H5 e também tem um hidrogênio que está implícito. Você nota, esses dois carbonos não apresentam os mesmos ligantes, né? 100% repetidos, 100% iguais. A gente até brinca que eles não são gêmeos, não é verdade? Então, nesse caso, esses dois carbonos assimétricos são diferentes. Quando isso acontece, te pedem um número de isômeros opticamente ativos, o número de enantiômeros, você vai poder determinar usando essa relação, 2 elevado a n, essa relação matemática, tá bom? Nesse caso, como eu tenho dois carbonos assimétricos, eu vou ter 4 enantiômeros, ok? Porque 2 elevado a 2 igual a 4. E eu vou considerar que esses são os isômeros ópticos ativos, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Qual é a quantidade de isômeros meso que o ácido 2,3-dimetilbutanogioico é capaz de originar? Primeiro passo aí é saber o que é meso, isômero meso, ou mesoisômero, ou mesocomposto, representa tudo o mesmo tipo de molécula. Meninos, vocês estão percebendo aí, nessa estrutura que eu mostrei aqui para vocês, que esses dois carbonos assimétricos apresentam os mesmos ligantes. Olha, esse da direita, ele tem um CH3 aqui, tem um COH, tem um H, e tem esse grupo aqui, ó, CH, CH3, COH.
Agora, olha esse carbono assimétrico da esquerda. Olha os ligandos se repetindo. CH3, H, COOH, CH, CH3, COOH. Então, é um caso de molécula com dois carbonos assimétricos iguais. Quando isso acontece, o que vai acontecer? O que você vai fazer? Primeiro, a relação matemática 2 elevado a n não vai ser utilizada por você para determinar o número de enantiômeros. Por quê? Porque na prática ela não vai funcionar. Olha aqui. Quando eu tenho dois carbonos assimétricos idênticos, existe uma configuração espacial para essa molécula que vai possuir plano de simetria. E a gente sabe que quando uma molécula tem plano de simetria, ela não tem a capacidade de desviar o plano de vibração da luz plano polarizada. Ela não possui essa característica. Sendo assim, a imagem especular, ou seja, a imagem dessa substância no espelho, dessa molécula no espelho, é ela mesma. Ou seja, não existe para essa molécula o destrógeno e o levógeno, o destrogiro e o levogiro, tá? Às vezes eu falo destrógeno, às vezes eu falo destrogiro. Destrógeno é uma forma mais antiga, né? É uma forma de escrever utilizando o acento, aí a gente fala destrogiro. E a forma mais atual, né? O acento sumiu, o acento agudo, e a gente fala destrogiro, tá? Então, destrogiro ou levogiro é a forma mais atual, ideal que a gente utilize. Eu aqui, de vez em quando, ainda misturo as duas coisas. Muito bem. Aqui nesse caso, olha, meninos, é uma outra configuração espacial dessa molécula, só que aqui nesse caso é assimétrica. Então, você tem uma estrutura e tem a imagem especular dela, e elas são diferentes, não sobreponíveis. Se essa aqui for o destrogiro, essa aqui vai ser o levogiro, ou seja, e vice-versa. Isso aqui é um par de enantiômeros. Note quantos enantiômeros eu tenho para o caso de uma estrutura com dois carbonos assimétricos. Esses dois carbonos assimétricos serem iguais, eu só tenho um par de enantiômeros, eu só tenho 2 enantiômeros, tá certo? Embora tenham dois carbonos assimétricos, mas eles são iguais. Mas aí aparece essa molécula aqui, que possui carbono assimétrico, mas ela é inativa. Ela não desvia o plano de vibração da luz polarizada. Conclusão, esse aqui é o mesoisômero. Legal? Então, o mesoisômero aparece numa situação como essa, quando você tem carbonos assimétricos iguais. E a gente diz que essa molécula ela é inativa por compensação interna, porque o que um carbono desvia em um sentido para a direita, vamos supor assim, o plano de vibração da luz polarizada, o outro vai lá, compensa, fazendo o mesmo desvio, só que no sentido oposto. Combinado? Conclusão, né? Então, você vai ter quantos isômeros meso, quantos compostos meso, aqui, apenas um. Tá? Vamos adiante. Próximo modelo de pergunta, modelo de questão. Qual o número de racematos que o ácido 2,3,4-tricloropetanoico apresenta? Professor, você já está se empolgando, né? É enantiômero, é racemato, mas vocês também já estão se acostumando com essa nomenclatura que eu estou percebendo. Olha, racematos é um outro nomezinho que a gente dá para mistura racêmica, certo? O que é a mistura racêmica? Quando se mistura, o nome não é muito, assim, tem quem acha bonito, tem quem não ache, mas olha a definição, como é interessante. Quando se mistura um par de enantiômeros de forma equimolar, isto é, faz-se uma composição com 50% de moléculas destrogiras e 50% de moléculas levogiras, chega-se ao que chamamos de racemato ou mistura racêmica. Essa mistura não tem atividade óptica, porque o desvio da metade das moléculas destrógenas compensa externamente o desvio da metade das moléculas levógenas ou levogiras. Ok? Beleza. E assim, professora, mas como é que eu calculo a quantidade de misturas racêmicas? Amores, se cada par de enantiômeros pode dar origem a uma mistura racêmica, basta que eu coloque 50% de cada um dos enantiômeros da minha mistura, então o número de misturas racêmicas vai ser igual a metade do número de enantiômeros. E como é que a gente calcula o número de enantiômeros quando eu tenho carbonos assimétricos diferentes? 2 elevado a n.
Aqui, no ácido 2,3,4 tricloropentanoico, eu tenho quantos carbonos assimétricos? 3. E eles são 3 carbonos assimétricos diferentes. Então, o número de enantiômeros vai ser 2 elevado a 3. Só que eu dividindo pela metade, eu tenho o quê? O número de misturas racêmicas, porque cada par de enantiômeros corresponde a uma mistura racêmica. Então, o cálculo vai ser feito dessa maneira, 2 elevado a 3, porque são 3 carbonos assimétricos, dividido por 2. A resposta vai ser 4 misturas racêmicas, tá certo? O que equivale a 8 enantiômeros. 2 vezes 2 vezes 2. Beleza? Vamos adiante. Próxima questão é um outro modelozinho de pergunta que pode aparecer para você com relação a esse conteúdo. O número máximo de isômeros ópticos que podem ser representados pela fórmula molecular C3H6-bromo-cloro, BRCl. Essa daqui, ela já tem um nível de dificuldade um pouquinho maior, porque ele te dá a fórmula molecular. Então, você vai ter que desmembrar em todas as fórmulas estruturais possíveis. Eu aconselho, primeiro você faz as fórmulas estruturais planas, né? Depois você vai identificar se aquelas fórmulas estruturais planas, se elas podem, quando eu passar para a configuração espacial, se elas representam moléculas diferentes. Ou seja, no nosso caso aqui, a gente vai observar se elas podem existir na forma destrogiro e levogiro, tá certo? Destrogiro, levogiro. Bora nós. Ó, C3H6BRCl. Essas são as 5 possibilidades. Note, todas elas eu coloco os 3 carbonos, meninos, e eu vou mudando de posição apenas os átomos de bromo e de cloro. Aqui eu coloquei o bromo e o cloro no mesmo carbono, apareceu um carbono assimétrico. Por que ele é assimétrico? Olha, ele está ligado a um cloro, que é diferente do bromo, que é diferente do CH2 e CH3 que tem aqui, que é diferente do H, certo? Aqui eu coloquei, eu separei os dois, ó, coloquei o bromo na ponta e o cloro no carbono do centro. Apareceu também carbono assimétrico. Aqui eu fiz a inversão. Coloquei o cloro na ponta e o bromo no carbono aqui do centro. Também apareceu carbono assimétrico. Aqui eu coloquei o bromo na extremidade direita e o cloro na extremidade esquerda, certo? Também, mas não, nesse caso não apareceu carbono assimétrico. Professora, se eu colocar o cloro aqui do lado direito e o bromo do lado esquerdo, vai ser uma outra substância? Não, vai ser a mesma. Aqui no caso eu coloquei os dois no carbono do centro. Conclusão, eu obtive a partir daí 5 substâncias. A primeira chama-se um bromo, um cloro, propano, e ela é quiral, porque tem carbono assimétrico, né? E como ela tem um carbono assimétrico, ela vai ter 2 estereoisômeros opticamente ativos, 2 enantiômeros. Aqui formou-se um bromo, né? Essa estrutura é do 1 bromo, 2 cloropropano, que também é quiral e apresenta 2 enantiômeros. Tem um carbono assimétrico. Aqui é um cloro, não é isso? 2 bromo, propano, que também na ordem alfabética, 2 bromo, 1 cloro, propano, que também é quiral e apresenta 2 enantiômeros, né? O destrogiro e o levogiro. Aqui não apareceu carbono assimétrico, então essa molécula é aquiral e ela não possui estereoisômeros. O último exemplo também. A minha pergunta era, qual o número máximo de isômeros ópticos que podem ser representados pela fórmula molecular? Mais uma vez, estou considerando aí os isômeros opticamente ativos, ou seja, os enantiômeros. Então, para essa primeira molécula são 2, para a segunda 2, para a terceira 2, né? Por conta da presença do carbono assimétrico, né? E essas moléculas serem quirais. Conclusão, eu vou ter aí, então, 6 isômeros ópticos ativos possíveis, tá? Agora, questão 5. De acordo com a estrutura representada ao lado, é possível prever que essa substância possui no máximo quantos diastereoisômeros? Ó, meninos, essa molécula que eu estou apresentando aqui para vocês é o ácido 2-amino 3-hidroxibutanoico. Tem 2 carbonos assimétricos e essa nomenclatura ela é consequência dessa numeração, ó. A carboxila tem prioridade, aquela é a minha função principal, né? A amina
O grupamento, a função amina e a função álcool são funções secundárias, então eu começo a numerar aqui do ácido carboxílico, tá bom? Do carbono da carboxila. Então, ó, o nome, ó, 2-amino, 3-hidroxibutanoico, certo? Possui 2 carbonos assimétricos diferentes. O que foi que a gente viu anteriormente? Que quando uma molécula possui 2 carbonos assimétricos diferentes, ela possui 4 enantiômeros. 4 enantiômeros significam 2 pares de moléculas que guardam entre si a relação par, né, que representa um par objeto-imagem. Eu agora vou mostrar esses 4 enantiômeros para vocês, tá? Pronto, aí estão eles. Ó, eu peguei aleatoriamente, fui distribuindo aqui os ligantes dos carbonos assimétricos, que são os carbonos 2 e 3, certo? Coloquei aqui, olha, o CO, a carboxila no mesmo plano aqui do carbono, você tem para trás aqui o hidrogênio, para frente o grupo amino. Aqui eu também fiz uma distribuiçãozinha dos ligantes do carbono 3, obtive essa fórmula espacial, tá? Como essa molécula é assimétrica, a imagem dela é o enantiômero, tá certo? Se essa daqui for o destrogiro, ou esse aqui é o levogiro, e vice-versa. Como eu não posso determinar só olhando para essas fórmulas espaciais quem é o destrogiro, quem é o levogiro, eu denominei aqui isômero A e isômero B, de modo que eles dois formam um par de enantiômeros, um par de moléculas que guardam entre si a relação objeto-imagem, tá? Aqui, o isômero C com o isômero D. Aí você fala assim, professora, me diga uma coisa, o que foi que você fez aí para chegar a essa terceira estrutura C? Ó, você faz uma troca. Eu fiz uma troca aqui, vocês estão vendo? Eu troquei a posição do hidrogênio com a posição do NH2, certo? Quando você faz uma troca como essa, entre dois grupos, você vai obter uma outra possibilidade, que no caso aqui é o isômero que eu chamei de C. Esse isômero é diferente do A e diferente do B, mas ele não é enantiômero do A nem do B. Por quê? Porque o C não é imagem do A, o C não é imagem do B, certo? Ele é uma terceira possibilidade, mas ele é aquiral, né? Essa molécula é assimétrica. Conclusão, a imagem dele é uma outra possibilidade, o quarto enantiômero, o quarto isômero óptico. Perceberam? Por isso que quando eu tenho 2 carbonos assimétricos diferentes, eu tenho 4 enantiômeros, eu tenho 2 pares, certo? Então, A e B, A com B formam um par de enantiômeros, C com D formam o outro par de enantiômeros, beleza? Professora, mas não foi isso que ele me pediu, fique atenta aqui ao comando, ao que a questão está solicitando. Ele pediu quantos diastereoisômeros. E o que é isso agora, professora? Eu já aprendi o que é racemato, o que é mesoisômero, o que é enantiômero, enanciômero. Agora apareceu mais um diastereoisômero. É o seguinte, note que para essa molécula aqui existem 4 configurações espaciais diferentes, como vocês podem observar, não é isso? Só que a configuração A com a configuração B formam um par de enantiômeros. A C com D um par de enantiômeros. Por quê? Porque o B é a imagem do A no espelho e vice-versa. São moléculas, né, não sobreponíveis, onde uma é o objeto e a outra é a imagem. Então, par de enantiômeros, par de enantiômeros. Mas agora pegue o A com o C. Eu posso chamá-los de enantiômeros? Claro que não, não é um par objeto-imagem. Conclusão, eu tenho que dar outra nomenclatura para essa combinação de isômeros espaciais, de estereoisômeros, que não se relacionam como par objeto-imagem. Qual é o nomezinho que eu vou dar para ele? Diastereoisômero. Então, diastereoisômeros são isômeros, né? São estereoisômeros, são isômeros espaciais de uma mesma molécula, mas que não são enantiômeros. Então, professora, o A com o C é um par de diastereoisômeros. Beleza, acertou. A com o D também. Ótimo, porque A e D são isômeros espaciais, são estereoisômeros dessa molécula, mas não
um não é o objeto e o outro não é a sua imagem, né? Se o A for o objeto, o D não é a sua imagem, tá? Então, A com C, um par de diastereoisômeros. A com D, outro par de diastereoisômeros. B com C, terceiro par de diastereoisômeros. E B com D, o quarto par de diastereoisômeros. Tá difícil, né, essa palavra? Então, espero que com a resolução desses exercícios, vocês tenham conseguido entender a técnica, né, para responder a esse tipo de pergunta, porque às vezes na questão de prova, na questão do vestibular, não aparece as perguntas assim tão diretas como está acontecendo aqui, mas aparece na forma de alternativa, tipo, o ácido 2-amino 3-hidroxibutanoico apresenta 2 pares de enantiômeros, apresenta 4 pares de diastereoisômeros, pode dar origem a 2 misturas racêmicas, possui mesoisômero. Então, com conhecimento, né, da técnica para determinar essas informações, você consegue ir descartando as alternativas até chegar na alternativa correta, tá? Descarta as erradas até encontrar a correta, tá bom? Muito bem, meninos. Olha, esse conteúdo da aula de hoje vai estar no módulo Cristos 2020, sendo que tanto no segundo clássico como no segundo médio, tá bom? No segundo clássico, as páginas dos exercícios são essas daqui, 94 e 95. No módulo do segundo médio, as páginas dos exercícios são... você vai resolver desde a página 149 até a página 152. Só que na página 152, somente a questão 11. Amores, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Acredito que vocês já estão bem melhores, assim, nessas informações, né, relacionadas à isomeria óptica, que é um assunto um pouco abstrato, então causam algumas dúvidas. De qualquer forma, foi tentar fazer uma questão, né? Foi lá resolver a questão. Não conseguiu resolver, ou resolveu e quer conferir o gabarito, ou quando você foi olhar lá o gabarito, não deu igual ao seu, né? O gabarito que está lá no módulo. Vai lá no botão pergunta, no Cristos Online, no botão pergunta dessa aula e manda sua dúvida para mim. Estou aguardando, viu? Beijo, até a próxima.